Olá, sejam muito bem-vindos. Fala pra mim, tá faltando dia na sua hora ou tá faltando hora no seu dia? Como tá a sua vida? Você é um empresário, é um empreendedor, não está conseguindo cumprir a demanda do dia a dia? Você que é funcionário, trabalha o tempo todo, às 8 horas, 10 horas dentro de uma empresa e muitas vezes não consegue cumprir com o trabalho que te é proposto. E aí, às vezes, você, como seletista, tem que cumprir horas e quer também empreender. Aí chega em casa, tem os trabalhos rotineiros da casa, o dia a dia, você que tem família, você que é mãe, é muito mais difícil, porque tem as atividades da casa, tem muitas vezes comida, às vezes tem que dar banho no filho, tem que brincar com as crianças, tem que ter tempo com eles, aí você tem que despender tempo para o marido despender tempo para a esposa, para as atividades do lar, ajudar a esposa, cuidar dos filhos, enfim, fazer várias atividades. E isso, quer queira, quer não, acaba sobrecarregando a nossa vida, o nosso dia, e a gente não consegue dar conta daquilo que a gente tem que fazer. Nós não conseguimos cumprir os nossos objetivos. Mas antes da gente falar sobre os nossos objetivos, nós temos que entender, primeira coisa, se você tem um propósito. Existe um propósito na tua vida? Nós, seres humanos, muitas vezes a gente tem um propósito, só que a gente não consegue cumprir esse propósito. A gente não consegue cumprir a caminhada até chegar nesse propósito. Porque existe uma grande diferença entre propósito e sonho. Deus, por exemplo, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito e esse propósito de Deus é um propósito eterno. Que Deus teve esse propósito desde a fundação do mundo. Esse propósito está na Bíblia. Tá? Deus, a grosso modo, ele quer ser o pai de muitos filhos. Tanto é que ele disse para Adão e Eva, multipliquem-se e sejam férteis. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, dominem sobre toda a terra. E Adão e Eva, então, começaram a procriação, mas depois que foram expulsos do paraíso. Aí veio outro caso. De qualquer forma, Deus ele quis ter uma família de muitos filhos. E ele queria que esses filhos, como ele criou Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele queria que Adão e Eva e toda a geração fosse semelhante ao Criador. Só que aí a raça humana se tornou corrompida, porque Adão e Eva, todos sabem, que pecaram, desobedeceram a Deus. E esse foi o pecado de Adão e Eva, a desobediência. Muitas pessoas falam assim, qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer a maçã, foi comer o fruto. Essa foi a atitude. Mas o pecado propriamente dito foi a desobediência. Eles desobedeceram a Deus, desobedeceram uma ordem. Olha, não coma dessa árvore. Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. O restante pode comer à vontade. O que eles fizeram? Desobedeceram a ordem. Então esse realmente foi o pecado. A gente não sabe se é maçã, pera, uva, maçã salada mista, enfim. A gente não sabe que fruto que é. Só sabe que eles comeram. Então, o que a gente tem que entender? O propósito de Deus, que é ser o pai de uma família de muitos filhos que fossem a imagem e semelhança deles, se tornou corrompida porque foi uma imagem de desobediência. E aí então Deus teve que enviar Jesus para que se cumprisse esse eterno propósito. Porque agora em Jesus nós temos salvação, em Jesus somos filhos de Deus. Dessa forma, o propósito de Deus então é que a gente seja semelhante a Jesus. Esse propósito de Deus,
É um propósito que foi desde a fundação do mundo, quando ele criou o mundo e os homens, e Deus, não desistiu do seu propósito, e ele vai cumprir esse propósito dele, de ser o pai de uma família, de muitos filhos agora semelhantes a Jesus. Ele quer que todo filho dele sejam semelhantes a Jesus. Todos os filhos sejam semelhantes a Jesus. Então, dessa forma, Deus vai cumprir o seu propósito. E você? Eu falei de Deus para agora reportar para você. Você tem um propósito para a tua vida? Por que Deus te colocou aqui nessa terra? Qual era o objetivo de Deus quando você nasceu? O objetivo de Deus, por exemplo, quando enviou Jesus, foi para que se cumprir o propósito dele, porque quando ele criou Adão, ele tinha esse mesmo propósito, Adão, daí ele criou Eva, e aí eles pecaram, aí o propósito de Deus se tornou inútil, com o pecado de Adão e Eva, então ele teve que enviar Jesus. Jesus nunca pecou, por exemplo. Dessa forma, você, como filho de Deus, você vai desistir dos seus propósitos, dos seus ideais? Deus teve esse propósito, está cumprindo. Você tem que ter um propósito na tua vida. E por quê? Como Deus colocou Adão e Eva e colocou também o Jesus aqui na Terra, por que ele colocou você aqui nessa Terra? Qual era o objetivo de Deus quando ele falou, ele colocou, falou assim, bom, hoje vai nascer o Davids, hoje vai nascer o João, hoje vai nascer o Felipe, enfim. Cada um Deus conhece antes da fundação do mundo. E Deus tem escolhido alguns para ser semelhante a Jesus, para andar como ele andou, para proclamar como Jesus, para anunciar as boas novas de Deus, fazendo e formando discípulos para Deus. E você? Qual que é o seu propósito? Primeiro, por que você está aqui? Nessa terra? Fazendo o que aqui? Eu vim aqui para... Muitas pessoas vão dizer assim, eu vim aqui para fazer o bem. Pô, até o diabo faz o bem. E foi por isso que o diabo veio? Não. Então, qual é o teu propósito? Por que Deus te pôs aqui? E qual é o teu propósito? Então a gente tem que enxergar os dois lados. Por que Deus me colocou nessa terra? Deus me colocou nessa terra para quê? Depois, eu entendi o que Deus colocou, por que Deus me colocou aqui. Depois, eu vou dentro desse objetivo de Deus, dentro do cumprimento desse objetivo de Deus, eu vou traçar o meu propósito. Qual é o seu propósito aqui na Terra? E aí você vai traçar. Então o propósito nada mais é do que o alvo. Então a gente tem um alvo. Eu sou péssimo em desenho, mas dá para entender. A própria Bíblia diz que Jesus é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Só que a nossa caminhada até chegar no nosso propósito, até chegar no nosso alvo, muitas vezes ela é longa. Então a gente tem caminhos retos, caminhos tortuosos, até chegar no alvo. A gente tem uma grande estrada aí pela frente. É o caminho que a gente tem a percorrer até chegar no alvo. A nossa vida, como cristão, como mãe, como pai, como filho, como empresário, como empregador empregado, enfim, a sua vida no todo, ela vai passar por caminhos retos, mas também vai passar por obstáculos, por caminhos tortuosos, vai passar por curvas perigosas, vai deslizar muitas vezes. Acontece, não é? O homem, ele é pecador. Deus sabe disso, tanto Deus sabe disso, que lá no Velho Testamento, Deus falava o quê para aquele que pecasse? Olha, vai lá, pega uma rolinha,
sacrifica para mim, ou então sacrifica um cordeiro, o primogênito dos cordeiros, enfim. Para cada momento ali, Deus falava alguma coisa, dependendo do pecado que a pessoa praticasse, tinha uma atitude a ser feita para a libertação daquele pecado. Então Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe do nosso coração corrompido, tanto que ele fala na Bíblia que nosso coração é corrompido. No Novo Testamento, Deus fala que para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados desse pecado. Então, o pecado ele é inevitável, ele vai acontecer. Ele não aconteceu com Jesus. Ah, mas é porque ele era Jesus. Não. Jesus ele veio em forma de homem, ele veio em figura humana. A Bíblia diz que ele veio em figura humana, deixou todo o poder dele de Deus como de glória lá no céu com Deus Pai e veio em forma humana, assim como nós. Ele nunca pecou, nunca pecou. Então, se ele nunca pecou, é possível nós nunca pecarmos. É difícil, pra caramba. É muito difícil, mas é possível. Jesus, ele aqui na Terra sobreviveu, andou, melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que habita na gente hoje. Então a gente tem que depender do Espírito. Se a gente andar vivendo e dependendo do Espírito Santo para nos conduzir em todas as nossas atividades, pronto, acabou. Você não vai pecar. Agora, se você viver por você mesmo, como a gente viu em outras aulas aí, por exemplo, de explosão, né? Por quê? Porque está no nosso cérebro. Só que se a gente começa a trabalhar a nossa mente, a depender do espírito, não deixando que a amígdala cortical atue antes do neocórtex, aí o negócio flui. Agora, se você não consegue depender do espírito e começar a deixar a sua amígdala cortical trabalhar antes do neocórtex, você vai ter aqueles momentos explosivos. Mas eu digo uma coisa, com propriedade, como cristão, se você depender do Espírito, você não vai pecar. Vai ser muito difícil. Tá? Se você tem uma vida íntegra com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de amor, uma vida de oração cotidiana, diária, a todo momento, lendo a Bíblia, conversando com Deus, se reunindo com os irmãos, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, disse Jesus. Então, pelo fato de Jesus ser onipresente, onisciente, onipotente, ele vai estar contigo. E aí, meu amigo, recebendo o Espírito Santo, tudo flui, tudo caminha de forma ordenada, e você não vai ter mais esse perigo de explosões. É lógico que isso não vai ser da noite para o dia. Tá? Esses perigos de explosões não vão acontecer da noite. Então eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar renovado, vou batalhar na palavra de Deus, vou ler, vou orar, vou fazer, e depois de amanhã já não vou mais pecar. Não, não é assim que funciona. Nós, seres humanos, temos uma cabeça, temos um cérebro, temos algo pensante e temos algo que já se tornou hábito na nossa vida. Então você tem que mudar essa habitualidade para começar a não pecar mais. Tá? E mesmo assim, ainda que você mude a sua habitualidade, mude o seu pensamento, pode acontecer de pecar e beleza, só que vai ser em menos quantidade. Tá? Então, em vez de você pecar todo dia, você vai pecar uma vez a cada 2 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá. Enfim. Mas tudo vai depender da habitualidade. Nós, seres humanos, somos dependentes do hábito. A gente tem que mudar o hábito. Minha filha, por exemplo, ela está criando um hábito porque ela passava fio dental dia sim, dia não, dia não, dia não, dia não, dia sim. Enfim, ela eu preciso. O que ela fez? Ela colocou no espelho dela um bilhete. Passar fio dental. Por 21 dias, olhando aquele bilhete, passando o fio dental, você pode tirar, depende. Mas enfim, você já pode tirar o bilhete de lá porque já criou um hábito de passar fio dental.
O médio do hábito é de 21 dias. Mas tudo vai depender de cada um. Uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. Eu, muitas vezes, em 10, 15 dias já estou habituado a alguma atividade. Tudo depende de cada um. Tá? Da força, do desempenho, do propósito, do ideal que você tem com aquele objetivo. Acontece o seguinte, isso aqui é um alvo, é um propósito. Alvo, propósito. Propósito. Esse é o propósito, é o fim que você almeja. Dentro da sua vida, dentro da sua carreira profissional, dentro da sua vida como pai, como mãe, como filho, como pessoa, como amigo, em cada área da sua vida, ou no contexto, qual é teu propósito? Isso aqui é individual, isso aqui é muito subjetivo. Cada um tem seu ideal. Cada um tem sua forma de pensar, sua forma de vida. Uns vão dizer que o propósito dele é, sei lá, acabar com a fome acabar com a guerra do Afeganistão, vamos dizer. Vai, pronto. Acabar com a guerra do Afeganistão. O que ele vai ter que fazer para acabar com a guerra do Afeganistão? Ele vai ter que caminhar um grande processo. Como que ele vai fazer isso? Aí ele vai ter que traçar os objetivos. Vai ter que estudar. Vai ter que se inteirar. Vai ter que ir lá. Saber o que está acontecendo. Vai ter que fazer um network. Enfim. Para ele chegar até acabar com a guerra do Afeganistão, ele tem um propósito. Só que além disso, ele não tem só isso. Muitas vezes essa pessoa que quer acabar com a guerra do Afeganistão tem esse propósito determinado no coração, ele tem que falar, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da família. Se ele é solteiro, ele tem que cuidar de si mesmo. Se ele mora, se ele tem filhos, ele tem que cuidar dos filhos. Enfim, ele vai ter atividades. E dentro desse propósito, ele vai ter que acumular outras atividades, que são as atividades do dia a dia dele. E como que ele vai fazer isso? Primeira coisa é administrar o quê? Administrar o tempo. Primeira coisa que ele tem que fazer, depois de ter traçado o propósito e trabalhar com a vida dele, daquilo que ele precisa fazer, ele tem que administrar o tempo dele dentro das atividades que ele depende, dentro das atividades do dia a dia dele. Então, o que vai acontecer? Dentro dessas atividades do dia a dia, ele simplesmente vai traçar os sonhos. Veja bem, propósito é diferente de sonho. Aqui, ó. Vou dar até a cor. É diferente de sonho. Por que propósito é diferente de sonho? Porque o sonho pode ser, por exemplo, eu tenho um sonho de... Minha esposa tinha um sonho. O sonho dela era conhecer a Disney. Então, uma coisa é um sonho, conhecer a Disney. E agora, qual que é o propósito dela? O propósito dela é fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Fazer o quê? Muitos discípulos para Jesus. Então veja, eu tenho um propósito que é fazer e formar discípulos para Deus. E tenho um sonho, que é conhecer a Disney. Tá? Para você alcançar seu sonho, você simplesmente pode ficar parado, para você alcançar seu sonho, você simplesmente pode ficar parado ou realizar alguma atividade. Traçar metas, traçar planos,
traçar percurso. Se você quer ir daqui, vamos dizer, de São Paulo a Curitiba, de bike, o que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu vou percorrer? Quantos quilômetros eu tenho que andar? O que eu vou levar de suprimento? Vou levar mochila? Vou levar a câmera de ar da bike? Vou levar bombinha de pneu? Vou levar uma correia? Vou levar um freio, um disco, sei lá. Onde eu vou dormir? Se eu vou dormir? Vai alguém me acompanhando? Quanto eu vou gastar? Então tudo isso são planejamentos que você faz para cumprir o seu sonho. E o seu objetivo? Ou melhor, e o seu propósito? E o seu alvo? Mesma coisa. Você tem que fazer, você tem que gastar tempo operando em planilhas, operando em situações, bolando ideias, para que você possa chegar e cumprir o seu propósito. Aí muitos vão chegar para mim e falar assim: eu não tenho ideia, não sou criativo. Você sabe como que você adquire criatividade? Pensando. Mas eu não consigo pensar. Você é um ser pensante. Penso, logo existo. Existo, logo penso. Mas eu penso e nunca vem coisa legal, nunca vem coisa boa. Então vai ler. Porque a leitura vai te trazer ideias. Mas eu vou ler o quê? Se você não tem, se você verifica que você tem um déficit em criatividade, que o teu ponto fraco é a criatividade, vai ler conteúdo sobre criatividade, aquilo que você quer desenvolver. Se você já tem na sua mente que você tem um déficit, que você não é bom em determinada área, já é um grande passo na sua vida. Porque muito embora você não se conheça, muito embora você não tenha objetivo, não tem sonhos ou não tem até propósito, você pelo menos sabe alguma coisa sobre você. Olha, eu sou ruim em determinada área. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Sabe aquele lance? Eu vou na contramão. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram. Mas sabe aquele caso de a gente não pode ser pato. Porque pato sabe voar, mas não voa como uma águia. A águia é excelência em voo. O pato sabe nadar, mas não nada como um peixe. Porque o peixe nada com excelência, o pato não. O pato sabe cantar, mas ele não canta como um pássaro, como um canário. O canário canta com excelência, o pato não. Aí começam a dizer que o pato, na verdade, ele começa a fazer um paralelo entre o pato, que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe nada com excelência, as pessoas. O problema do ser humano é que quando ele faz uma atividade, ele não pode fazer outra. Vamos lá. Se eu sei vender, eu posso vender carro, eu posso vender sapato, eu posso vender casa, eu posso vender ar-condicionado, eu posso vender o que eu quiser. Porque o princípio da venda é um só, não importa o produto. O produto basta conhecer um pouquinho dele. Pronto, já vou conseguir fazer a venda. Se eu sou, uma outra coisa, médicos especialistas. Você vê muitos médicos especialistas que o cara é cardiovascular e alguns aí se dá o luxo de ser também, vamos dizer aí, um geriatra. Tá? Então o cara tem três especializações, então ele atua nas 3 áreas.
Por isso ele é ruim médico. Por isso, se você questionar com ele alguma coisa sobre a parte neural, ou a parte otorrino, ou sei lá, né, ele não vai saber responder. Alguma coisa ele sabe, ele pode evidentemente não saber com excelência porque ele não fez uma especialização. Mas ele vai saber alguma coisa. É o básico dos básicos, talvez não saiba te responder alguma coisa. Agora, não saiba te responder com mais critério. Agora vamos lá, esse mesmo cardio, que é vascular e também geriatra, ele resolve fazer uma especialização em, sei lá, otorrino. Aí você questiona com ele a respeito do otorrino depois que ele fez a especialização. Então ele foi e estudou. Então ele estudou para 3 áreas, depois ele estudou para a 4ª área. Ele vai saber te responder? Vai. Por quê? Porque ele estudou. Então, esse lance de ser pato, ele se resume àquela pessoa que buscou uma pequena informação sobre o cantar, um pouco mais de informação sobre o nadar e um pouco mais de informação sobre o voar. Testou um pouquinho de cada um, estou voando um pouquinho, estou cantando um pouquinho, eu estou nadando um pouquinho. Tá bom, chega. Eu não vou me aprofundar. Agora, se você trouxer a mesma atitude do pato para o lado da medicina, você vai entender que cada médico tem as suas especialidades com base naquilo que ele estudou. Então, um cirurgião, um gastrocirurgião, por exemplo, ele pode ser cardio? Pode, mas ele vai ter que estudar para isso. E ele vai ter 2 especializações. Geralmente as pessoas buscam o mesmo ramo de atividade. Então eu vou ser, por exemplo, cardio. Então eu vou estudar cirurgião cardiovascular, eu vou estudar a respeito do aparelho do âmbito circulatório, eu vou estudar sobre geriatria, porque trabalha bastante. Então ele começa. Agora, se ele for para o lado da ortopedia, por exemplo, ele pode? Pode, só que ele vai ter que estudar mais para poder cumprir aquilo lá. Ele vai ter que estudar bem mais. Então tudo depende da forma como você vai encarar as situações. Eu estou disposto a estudar, eu vou estudar, ou eu vou só descobrir um pouquinho de alguma coisa ali, pronto, e vou tocar o barco. Aí você vai ser um pato. Agora, faça com excelência, estuda. Estuda determinadas áreas. E aí sim, você vai saber cumprir, você vai conseguir cumprir com cada objetivo. Vou dar um exemplo meu aqui. Alguns anos atrás, eu advogava na área de bancária. Eu tinha então a área bancária e trabalhava também na área civil. No modo geral, aí, grosso modo, né? No âmbito civil e na área bancária. Trabalhava para o Itaú na época. E o que aconteceu? Meu pai, ele chegou para mim e falou assim: eu quero aposentar. Preciso entrar com uma ação, porque o INSS negou minha aposentadoria. E eu não sabia nada de direito previdenciário. Eu falei: pai, precisa procurar um advogado. Me dá aí uma semana para eu conversar com os amigos aí, ver como que eles estão atuando, quem que é o melhor aí da área que eu vou indicar para você. Meu pai, na euforia de encontrar logo o advogado, não me esperou essa semana. E isso faz tempo, foi na época da lista telefônica ainda. Ele simplesmente pegou a lista telefônica com o dedo assim, fechou o olho e apontou o dedo, caiu numa advogada. Ele ligou para ela. Ela falou assim: vem cá, vamos conversar. Ele foi. Aí vem a história. Explicou todo o caso para a advogada, levou toda a documentação. Isso ele não me contou, ele contou depois que ele fez. Levou toda a documentação para ela e pagou os honorários adiantados. Nem lembro quanto foi na época. Pagou lá os honorários adiantado para o advogado. Aí depois de uns 2 dias ele me contou. Falou: olha, não precisa arrumar mais um advogado, é porque eu já arrumei. E a mulher é fera. A mulher manja da arte. Fui lá, paguei. Falei: já pagou? Já paguei. Assinamos um contrato, fiz tudo e tal. Falei: nossa, tá bom.
Passou 60 dias, mais ou menos. A mulher não tinha feito nada, não tinha movido uma agulha na causa dele. Aí eu liguei para ela, falei, escuta, e aí? Como é que vai ser? Não, estou providenciando, Eu falei com meu pai, falei, já dá uma pressionada nela. Aí meu pai pressionou, esperou mais uns 30 dias, ela não fez nada. Meu pai chegou até ir na OAB para representá-la, mas acabou não desistindo. De qualquer forma, ele perdeu o dinheiro, não quis receber, simplesmente apagou essa advogada da lista dele e pediu socorro para mim. Eu falei, tá, pai, vou fazer o seguinte. Eu não vou passar o teu caso para ninguém. Quem vai fazer sou eu. Me dá um tempo. Eu preciso de um tempo, porque da noite pro dia eu não consigo. O que eu fiz? Fui lá na biblioteca, comprei livros e livros sobre direito previdenciário. Ralei de madrugada, olhando, lendo, estudando. Falei, bom, agora eu tô te indo. Pai, dá aqui os documentos. Fui lá, promovi a ação contra ele, ganhei o processo. E depois disso, começou a chover ações previdenciárias para mim no escritório. Então, eu me especializei, não fiz curso, mas li livros, que dá na mesma. Você não precisa, se você quiser ser especialista em determinada área, em determinado assunto, você não precisa fazer curso. Você pode estudar livros. Né? Tem livros aí para a gente estudar. É que o curso, muitas vezes, ele é mais rápido. Né? Ele te dá mais didática, ele te dá mais autonomia. O livro, às vezes, para quem tem preguiça de ler, fica um pouquinho mais pesado, de fato. Né? Mas, enfim, eu, como gosto muito de ler, então, bati de letra, peguei livros, ralei, consegui e comecei a atuar no direito previdenciário. O que acontece? Dentro da nossa mentalidade, às vezes a gente cumpre uma pequena faixa de aprendizado, pequena faixa de entendimento sobre determinado assunto, e a gente acha que a gente já está craque naquilo. Só que, na verdade, você está piando, você está cantando como um pato e não como um canário. Mas se você persistir, você vai conseguir chegar no canário. Você não nasceu sabendo andar, andou. Não nasceu sabendo correr, corre. Não nasceu sabendo escrever, escreve. Você não nasceu sabendo fazer nada. O que te impede de conhecer a fundo várias áreas? O que te impede de conhecer a fundo muitas áreas? Só depende de você. Só que eu digo o seguinte, eu conheço de muitas áreas, porque estudei muitas áreas. O principal tá aqui, ó. Reloginho. Tempo. Opa, aqui é 6, tá certo, aqui é 9. O tempo é o nosso principal desafio. Você vai ter que desafiar o tempo todo dia para conseguir ter um leque de produtividade, para conseguir ter várias opções de conhecimento, um conhecimento aprofundado sobre vários assuntos. Você precisa de tempo. Por quê? Você precisa de tempo para estudar, depois você precisa de tempo para executar, depois você precisa de tempo para testar, para aperfeiçoar. E tudo isso vai gerando, evidentemente, sobrecarga em você. Então, se você não cuidar do seu tempo... esses dias eu estava conversando com o irmão, ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu quero, cara? Eu quero ter mais tempo para minha família. Eu quero ter mais tempo para curtir com os meus filhos, sabe? O seletista, como eu estou hoje, ele me dá 8 horas de trabalho diária, né? De sábado ou domingo eu às vezes trabalho, mas
É muito raro, é mais de sábado. E domingo eu tenho livre. Sábado eu trabalho meio período. Aí eu queria ter mais tempo, sabe? Então eu quero ir pro empreendedorismo. Eu quero empreender. Eu quero ser empregador e não mais empregado. Para eu ter mais dedicação de tempo à minha família. Respirei fundo, falei, cara, quanto você almeja ganhar no empreendedorismo? Hoje você ganha quanto? Ele falou, tanto. Eu falei, tá, e quanto você quer ganhar? Ele falou, tanto. Eu falei, cara, sinto muito, mas para você chegar nesse ganho de capital, nessa rentabilidade mensal que você está desejando, se você trabalhar menos de 8 horas por dia, você vai quebrar a sua empresa, seja em qualquer ramo de atividade. Você não vai conseguir, você vai se frustrar e não vai conseguir chegar no objetivo. Aí ele virou para mim e falou assim, nós temos que ser workaholic, né? Eu falei, não, cara. Não é questão de ser workaholic. Você não precisa. Tem como você administrar seu tempo? Tem como você ter tempo para sua família? Tem como você ter tempo para você, para o seu trabalho, desenvolver atividades? Tem. Como? Cuidando do seu tempo. Agora, o que é o tempo? O tempo é aquele reloginho que passa todo dia, 24 horas para mim, 24 horas para você, 24 horas para todo mundo. E aí a gente está falando aqui sobre administração do tempo. Eu vou dizer uma coisa. Não existe administração de tempo. Por que não existe administração de tempo? Porque o tempo já foi dado. Deus já criou 24 horas para todo mundo. Primavera, verão, outono, inverno. Está colocado, posto. Não tem como você administrar. Não tem como você tirar o tempo de lá jogar para cá, daqui jogar para lá. Não dá. O tempo já foi colocado. Então você não consegue administrar o tempo. Você consegue fazer a gestão da sua vida no tempo e em razão dele. Aí você consegue. Gestão, administração. Você não consegue gerir o tempo. Você consegue gerir a sua vida no tempo e em razão do tempo. Por quê? Porque o tempo já foi dado por Deus. Deus parou o tempo uma vez. Deus parou o tempo uma vez. Lá em Josué, Deus disse... O sol perdurou quase que o dia inteiro, né, que eles estavam travando uma guerra, salvo engano é Josué 10, e a ciência explica que isso aconteceu, salvo engano, foi no dia 30 de outubro de 1207 a.C., às 16h28. Foi esse dia que aconteceu que o sol parou, 1207 a.C., no dia 30 de outubro. O sol parou por quase que um dia inteiro. A ciência explica que foi às 16h28, para que fosse travada uma guerra. Foi um único relato onde o tempo parou. Né? De Volta para o Futuro, é possível? Não. O filminho De Volta para o Futuro, lá, os mais jovens acho que nem conhecem. De qualquer forma, você não consegue ir para o passado e nem para o seu futuro. A tua vida é o teu presente. O passado... Na verdade, o que você plantou, você está colhendo no seu presente. O que você está plantando no seu presente, você vai colher no futuro. Isso é fato. Agora, você ir para trás ou ir para frente no seu tempo, pode esquecer. Somente Deus pode fazer isso. Então, meus amigos, o que você tem que fazer? Gerir a sua vida nesse tempo. Quantos anos de vida você tem? Para viver, não o que você tem hoje. A Bíblia diz que o homem viverá 120 anos. Está lá em Gênesis 6. O homem viverá 120 anos. O que é 120 anos? 1.051.200 horas. Essa é o tempo de vida máximo do ser humano. Então, nesse intervalo de 120 anos, o que nós vamos fazer? Eu vou cumprir meu propósito? Eu vou cumprir meus sonhos? Pô, mas meu sonho é muito alto perto daquilo que eu tenho hoje. Crie, então, me
micrometas, microsonhos, vamos dizer. Microsonhos vai ficar meio pesado, né? Cria micrometas para você atingir seu sonho, pronto. Porque se seu sonho está muito distante daquilo que você está querendo, né? Então vamos dizer, eu sou um assalariado, ganho um salário mínimo por mês, só que eu estou almejando comprar aí, sei lá, uma ilha lá no mar, junto com um iate, mais 2 aviões, 5 helicópteros. Eu estou almejando esse meu sonho. Só que eu ganho um salário mínimo hoje. Então, peraí, vamos devagar. Você não vai conseguir alcançar tudo isso durante o dia, né? O cara fica bilionário, quem fica bilionário, quem ficou bilionário mais rápido aí teve acho que 3, 4 anos para ficar bilionário. E o que mais demorou foi 40. Então, assim, você tem que entender que existe um período de tempo. Só que se você começar a olhar somente para o teu sonho lá na frente, não estou falando que você não tem que olhar, tem que olhar, tá? Você traça uma meta. Só que se você fica a traçar uma meta, traçar um objetivo, para atingir resultado, para ver resultado somente lá na frente, você vai acabar se frustrando e vai desistir no meio do caminho, por conta do seu cérebro, por conta da sua mentalidade, que não está programado para chegar lá. Agora, se você começar a traçar micrometas, então, para eu chegar lá, eu tenho que passar por várias etapas. Lembra da história que eu acabei de dizer para você ir de bike de São Paulo, Curitiba? Você tem que traçar caminhos, onde eu vou dormir, onde eu não vou e tal. Beleza, faça o mesmo para você chegar no seu objetivo. Bom, então eu tenho que largar meu emprego de um salário mínimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e vai traçando. E na medida que você for cumprindo cada etapa do seu caminho, você vai comemorando. Aí você vai ter motivação. Eu tenho outra aula que eu explico sobre isso. Você vai ter motivação para você chegar até o seu sonho. De qualquer forma, você tem que administrar seu tempo. Como que você vai administrar o seu tempo? Você não vai administrar o seu tempo. Você vai administrar a sua vida no tempo e em razão dele. Como que nós vamos fazer isso? Na minha mentoria, por exemplo, eu te dou passo a passo, eu pego cada um no colo, eu falo assim, vem cá, você vai fazer isso, 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 isso. Tem uns que não conseguem fazer o que eu peço. Tem uns que arrepia, fala, isso eu não vou fazer não. Fala, tá, então vamos arrumar outra saída. Né? É possível? É possível sim. Por exemplo, você fica na hora do almoço no celular? Então você está lá almoçando, tua família inteira na mesa, você pega o seu celular, dá um bocado, olha pro celular e começa a mexer. Dá outro bocado, olha pro celular e começa a mexer. Dá outro bocado e olha. A sua refeição, que deveria durar aí 15, 20 minutos, ela demora 40 minutos. Você gasta aí nada, 15 minutos a mais por refeição. Por refeição. Estou falando isso de almoço e janta. Você gasta isso por refeição, dá 40 minutos, vamos dizer, 15, meia hora. Meia hora por dia de desperdício. Só de usar o celular. E aí, isso não é o fato. Pior de tudo, muito mais do que isso. É que tá, você, sua família, seus filhos, todo mundo na mesa reunido, você olhando para o celular e as crianças ali comendo largadas, sem nenhum incentivo paterno, materno, sem nenhuma palavra de carinho, de amor, de gratidão, sem um colo para dar. Às vezes a criança teve algum problema na escola, nem fala para você. Por quê? Porque você está vidrado naquele celular, no momento que você podia estar conversando com as crianças, podia estar ensinando algum caminho, uma palavra, dando uma palavra de autoajuda, trazendo conforto, dando colo, dando ombro para a criança chorar, para a criança rir, fazendo piada, brincando, se divertindo, criando emoções na vida deles, criando fatos que eles vão lembrar, criando experiência. Para tudo que você está fazendo na hora do seu almoço e na hora da sua janta e dedique-se à sua família. Vai cuidar da sua família. Aí você chega à noite, nossa, eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada ao mesmo tempo, porque faltou um monte de coisa e agora não consigo nem brincar com as crianças, porque às vezes eu estou cansado. Ou então porque você chegou
estressado do serviço, foi lá, se afundou na pinga e não consegue nem chegar perto das crianças, porque tá bêbado. Acontece, já vi muitos casos. Aí você chega tarde, você quer descansar, você quer ter um tempo para você não consegue brincar com as crianças. Saiba administrar o seu tempo. Saiba administrar a tua vida nesse tempo. Eu falo, saiba administrar o tempo, porque é o que vocês estão acostumados. Tá? Mas lembra, você não consegue gerir o tempo. Você gere a sua vida. Então, faça essa gestão. Agora, eu não estou falando que você deve... talvez sou um pouco pesado, tá? Mas enfim, muitos me perguntam, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida? Eu vou ter que ter um pouco de tempo com os meus filhos, um pouco de tempo para isso, um pouco de tempo para aquilo, pro resto da minha vida? A resposta é não. Você tem que determinar um período de tempo no qual você vai cumprir os seus sonhos, os seus objetivos dentro daquilo que você traçou. Você vai ter que gastar um tempo e colocar tudo no papel. Quais são as suas atividades? Coloca as suas atividades do trabalho de hoje que você tem, coloca as suas atividades diárias do dia a dia que você tem como pessoa e coloca as suas atividades que você vai ter que cumprir para chegar no seu objetivo, para cumprir os seus objetivos. Então você vai ter que fazer umas 3 colunas ali, faça assim, 3 colunas para você cumprir o seu objetivo, para você cumprir o seu sonho, o seu propósito. Então o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai estudar onde você quer chegar. Você vai estudar sobre aquilo. Aí você vai fazer 3 colunas. Aqui você vai colocar na primeira coluna todas as informações, todas as atividades, aliás, da sua vida profissional. Aqui você vai colocar as suas atividades da sua vida pessoal. E aqui você vai colocar as suas atividades da sua vida no novo empreendimento, caso você queira, caso você tenha. Ou então no novo empreendimento, ou então na nova atitude, na nova ação que você vai desempenhar dentro da sua empresa. E aí você começa. Feito isso, você vai pegar ou uma planilha de Excel ou a sua própria agenda e vai traçar conteúdos, vai traçar horários que você vai fazer em cada situação dessa. E quais são os dias da semana que você vai cumprir com isso. Só que dentro disso tem muito mais. Tá? Esse aqui é o básico. Isso é o que todo mundo já deveria ter feito. Se não fez, já deveria ter feito. Se já fez, ótimo. Você está agora alimentando isso? Eu fiz. Primeiro, executou, está dando certo? Ou precisa refazer, precisa reformular? Como está a sua gestão? Como você está gerindo a sua vida? Como você está cumprindo isso daí? Faça essa gestão de forma coerente, de forma sincera, principalmente com você. Tá? Esse aqui é um conteúdo sobre administração da tua vida nesse espaço de tempo que a gente tem. Compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo para um amigo que está precisando. Você conversou ali agora, esses dias, com um amigo, com um familiar, que diz que não consegue cumprir o dia dele, está sem tempo no dia, outros disseram que está sem dia no tempo. Enfim, se você conhece alguém, manda esse vídeo lá, me segue, me compartilha. Tamo junto. Um beijo grande no coração de vocês.